Fala galera! No vídeo passado eu falei sobre o briefing que a gente faz para os nossos clientes e depois desse briefing eu comentei que a gente faz um planejamento para o cliente. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o planejamento e por que ele é importante. Passo número 1, quando você vai falar com o cliente, quando você faz o atendimento com o cliente começa. O que você faz? Você faz o briefing, né? O processo de briefing. No briefing você pega todas as informações sobre a empresa, sobre o negócio do cliente, concorrente, questão de tráfego pago, para quem que é, qual que é o objetivo, qual que é o objetivo do cliente com o serviço com a agência, enfim, ou você como social media. E depois disso, o que você faz com isso? Então, a gente monta um planejamento aqui na Linkaê, visual para o cliente, então detalhado para o cliente entender. Baseado nesse briefing, o que a gente vai fazer a partir de agora? Por que o planejamento é importante? Alinhar a expectativa com o cliente. Você vai apresentar de uma maneira visual para o cliente entender. Então, você vai pegar as informações do briefing, você vai fazer as estratégias que você acha que é melhor com o seu time, você vai estudar sobre o negócio do cliente e então você vai apresentar para ele um planejamento. Então, isso é muito importante para alinhar a expectativa, para ver se você entendeu realmente de fato do que se trata a dor do cliente e para ver se o cliente ele vai aprovar essa ideia. Então, acontece muito de passar para o cliente o que a gente quer gravar, o que a gente quer fazer, só falando, ou enfim, às vezes falando até no próprio grupo do WhatsApp ali, na parte de acompanhamento do cliente, ou enfim, em reunião, você vai falar para o cliente não vai entender de fato, mas com o planejamento é muito mais fácil, porque o cliente vai ver realmente do que você está falando. Essa etapa do planejamento ela é muito importante. Eu vou mostrar para vocês um planejamento pronto que a gente fez para um cliente de restaurante árabe aqui em Foz. Já tá com as respostas, aí vocês vão entender realmente por que cada pergunta no briefing. Vamos lá, galera, vamos ver aqui o planejamento do cliente restaurante halal. Então, beleza. Esse é um PDF que a gente vai deixar até disponível no Canva, o link do Canva, no caso aqui nas descrições do vídeo do YouTube, para você poder baixar no teu Canva e você pode preencher as informações, você pode trocar o layout, as cores, enfim, que ele é bem prático, bem fácil mesmo para você mostrar para o cliente. Objetivos da campanha, essas perguntas a gente tem lá no briefing, então bem no finalzinho do nosso briefing a gente pergunta para o cliente qual que é o objetivo do trabalho dele junto com a agência de marketing e o cara vai falar se é, por exemplo, aumento de seguidores, se é criar posicionamento, se ele quer vender mais, enfim, exatamente o que ele precisa fazer, ele vai passar. Então você vai filtrar isso, você vai colocar aqui como os objetivos principais do cliente. Então aqui no caso do Halaus, era ser uma referência em comida árabe em Foz, atrair turistas e compristas da Avenida Brasil, destacar pratos e crescer no digital. Então aqui, atrair turistas e compristas da Avenida Brasil, ele está localizado em uma avenida muito importante de Foz, da cidade aqui. Muitos hotéis, tem muitos turistas, enfim. Então ele queria atrair mais turistas para o restaurante dele. Estratégia de público-alvo. Então aqui eu vou definir exatamente qual que é o público-alvo dele, qual que é a persona. Isso aqui tem informação já no briefing que eu peguei, mas eu vou fazer uma pesquisa de quem realmente é o público-alvo dessa empresa, tá? Então eu vou pesquisar realmente quem mais compra, qual que é a faixa etária, qual que é o comportamento da pessoa, se ela compra mais de um produto, se ela compra menos, se é classe A, classe B, classe C, enfim, pra gente realmente entender quem que é o público dele. Às vezes nem o cliente vai saber de fato qual que é o público dele, então é importante a gente estudar e a gente pesquisar mesmo. Então aqui do Halaus nós temos turistas e compradores que circulam ali pelo centro de Foz, jovens e adultos de 20 a 45 anos, apreciadores de experiências gastronômicas autênticas, moradores de Foz que ainda não conhecem um restaurante e potenciais fãs de cultura árabe e alimentação halal. Isso é bem interessante, porque realmente é muito característico do público do restaurante, pela pesquisa que a gente fez. É exatamente esse público aqui, foi bem interessante essa pesquisa. Aqui você vai fazer essa pesquisa e você vai preencher nesse espaço e aqui você já vai alinhar a expectativa com o cliente, se isso faz sentido para ele ou não. Diagnóstico de conteúdo. Aqui a gente vai fazer uma análise de concorrência. Essa parte eu gosto bastante, porque às vezes o cliente ele não tem noção quem são todos os concorrentes deles, né? E às vezes nem você vai ter, quando você for fazer o briefing, às vezes se você não fizer a pergunta de quem são os concorrentes dele, você não vai saber de fato. Você vai pensar que é um fulano, um ciclano, aí o cliente vai falar, não, mas na verdade eu tenho esse concorrente direto. Então a gente colocou essa pergunta no briefing também, de quem são os concorrentes dele. Aí você vai analisar esses concorrentes, você vai analisar outros concorrentes que tem, que ele não passou, e você vai analisar o perfil dessas empresas. Isso é bem legal. Aqui, por exemplo, ali no Halaus, na mesma rua, do lado dele tem um restaurante árabe, na quadra de baixo tem um outro restaurante árabe, e tem outros restaurantes árabes também que é ali na região, e tem alguns que ele nem tinha falado, ele achou que não era, que não ia impactar, mas na verdade é o mesmo público, é a mesma pegada, então a gente pesquisou e achou esses restaurantes também. Então aqui, o que a gente coloca? Isso aqui eu consigo fazer até pelo próprio Canva, que eu consigo montar essa tabela, ou se você quiser fazer essa tabela ali no ChatGPT mesmo, você pede para ele montar em tabela para você, só copiar e colar e ajustar os tamanhos, enfim, que fica bem prático. Mas aqui a gente coloca o nome da empresa,
o formato que a empresa trabalha e canais digitais e estratégia. Nesse caso, a gente colocou o formato de que trabalha porque, por exemplo, o Halaus, por exemplo, ele é mais simples, então o espaço dele é pequeno, é para a pessoa entrar lá, comer e ir embora. Agora, tem um outro Halaus, que é do Paraguai, que é da mesma franquia, que ele é um restaurante mais sofisticado, então a pessoa vai lá, ela vai para comemorar um aniversário, ela vai sentar, ela vai ficar um tempo, enfim, vai beber, vai comer, vai ficar um tempão lá. Diferente do restaurante árabe aqui de Foz. Então tem vários restaurantes árabes que são parecidos com o dele. Por exemplo, tem aqui o Fast Casual, é muito parecido com o dele, que é realmente aquela pessoa que ela vai lá, vai comprar o lanche dela ali, vai comer, vai embora. Diferente de outros aqui, por exemplo. Tem outros aqui concorrentes, por exemplo, o Lemir é um restaurante totalmente diferente, mas é restaurante árabe, então a gente colocou, ele é um concorrente, mas ele tem uma diferença ali do estilo de comunicação e qual que é o público-alvo dele, né? Mas para que isso serve pra gente? Pra gente entender quais são as estratégias e onde que essas empresas estão. Aqui a gente identificou, por exemplo, como que a pessoa tá no Google, o posicionamento dela no Google, se a pessoa tem site, como que tá o site dele. Então a gente vai ver se o cara, qual que é o Instagram dele, quais são o estilo de comunicação de cada restaurante, se ele faz alguma coisa no Google, se tem avaliação no Google, se tem foto atualizada do Google, se tem site, se faz material no YouTube, enfim. Nesse caso, por exemplo, a gente identificou alguns que tem uma comunicação dentro do TripAdvisor. Para esse cliente é muito importante o TripAdvisor. Então, fazendo essa análise da concorrência, a gente já viu. Opa, ó, a galera tá fazendo aqui no TripAdvisor, dá pra gente fazer a mesma coisa. Então, isso é interessante. Eu vou mostrar depois outros planejamentos de outros clientes que tá um pouco diferente. Dependendo do cliente, você pode mudar, né, a informação que você vai colocar. Mas outros clientes eu coloquei até a quantidade de seguidores. Outro tipo, por exemplo, é comunicação com material mais estático, é comunicação com influencer, fazem tráfego pago, não fazem tráfego pago, como que é a comunicação no perfil, qual que é o tom de comunicação do perfil. Tem mais informações disso em outros planejamentos, mas eu vou mostrar depois. Eu faço bastante o agente GPT, a gente criou para isso, mas não só no agente GPT, tá? Se você for fazer só no agente GPT, provavelmente ele vai se embananar nas informações ali, nem sempre vai te dar a informação correta. Então ele vai te ajudar em muita coisa, tem que ser bem manual essa pesquisa. Então você tem que pesquisar no Google mesmo, tem que entrar no site do cara, tem que fazer uma análise, realmente entrar no perfil dos concorrentes, tem que entrar no Instagram dos concorrentes para você ter uma noção, porque às vezes você vai jogar lá, o chat te dá essas informações e nem ele vai misturar as informações de uma empresa para outra, nem sempre vai conseguir te dar com clareza, tá? Então, pode usar o ChatGPT, mas não use só ele. Aqui, análise de mercado, então é bem interessante. A gente faz uma análise de mercado geral, então aqui a gente tem os concorrentes, beleza. Aqui a gente vai fazer uma análise de mercado geral. A gente vai pegar tudo isso aqui e vai ver como que tá o mercado de comida árabe em Foz. Conteúdo relevante para trabalhar. Aqui eu tenho já linha editorial, tá? Então eu já entrego pro cliente linha editorial. Mas aqui eu dou algumas ideias de conteúdo que ele pode trabalhar. Então aqui eu já começo a abrir a mente do cliente. Dou algumas ideias do que ele pode fazer, só ideias mesmo, alguns temas ali eu já cito, mas é mais para dar umas ideias para abrir a mente do cliente mesmo. Para lá na frente, quando eu apresentar a linha editorial, a pessoa já tá, beleza, gostei, pode tocar com isso aí. Pesquisa do Google e do TripAdvisor. Então, nesse caso desse cliente, eu fiz uma pesquisa no Google e TripAdvisor porque era importante para ele, né? Para ele ver quais eram os principais restaurantes que apareciam. E aqui, pessoal, de novo, por que esse planejamento é importante? Hoje, aqui na Linkaê, por exemplo, nós temos vários serviços fora a parte de social media. Quando a gente trabalha com o cliente, com a empresa, a gente vê vários pontos que ele pode melhorar dentro do marketing dele. Então, a gente vai ver o Google dele, vai ver o site dele se tá bom. Mesmo que o cliente tenha contratado só a social media, a gente vai ver tudo e vai pontuar, olha, você tem que fazer isso, aquilo. Se fosse você, eu faria isso, aquilo. O nosso trabalho é mostrar para o cliente para onde ele tem que ir. Ele vai decidir se ele vai querer investir nisso agora ou não, se ele vai querer fazer isso agora ou não, mas depois ele não pode te cobrar de não ter avisado, de não ter feito, enfim, você vai ter falado, olha, teu Google tá ruim, a tua fachada não tá legal, você tem que fazer um trabalho com influencer para melhorar, você tem que fazer tráfego pago para melhorar. Se o cliente vai fazer, realmente a gente não sabe, né? Mas a gente vai apresentar para ele qual que é o caminho, tá? Então, essa etapa do planejamento é muito importante. Então aqui, por exemplo, até do Halaus, ele não pediu para eu fazer Google para ele não pediu para fazer nada no TripAdvisor, mas eu pesquisei e vi que os restaurantes estavam ali e pro nicho dele era importante, então eu apresentei para ele ver isso aí também. Aqui, posicionamento e comunicação, essa etapa é bem legal também. A gente coloca lá, deixa bem claro pro cliente qual rede social ele vai trabalhar, porque senão acontece muito do cliente contratar pacote de social media, ele vai contratar Facebook, Instagram, mas depois ele vai te cobrar por que você não tá postando no TikTok. Então aqui você vai deixar bem claro pro cliente o que você tá trabalhando. Ah, é Instagram, Facebook, TikTok, beleza. Então não tem YouTube, não tem LinkedIn, não tem Google. Se ele te pedir alguma coisa nessas plataformas, você vai ter deixado bem claro que
não está incluso no teu pacote, tá? Linguagem utilizada, qual que é o tom de comunicação da marca, isso é bem legal também, se vai ser um tom mais descontraído, se vai ser divertido, se vai ser institucional. Referências de conteúdo, aqui eu coloco links já de referência de conteúdo, então é bem legal o cliente ele já visualizar o que é legal de fazer, o que você quer fazer. E aqui eu já entro com as linhas editoriais. Nesse caso, eu coloquei só para um mês, tá? Mas eu já vi gente que coloca para os próximos 3 meses, isso é legal também. Então você pode colocar para os próximos 2, 3 meses, ou enfim, ou um mês só. Nesse caso aqui eu coloquei a quantidade de postagem que ele tem e já coloquei exatamente quais eram os temas para ele aprovar. Análise de perfil, aqui eu já faço uma análise de perfil, eu vejo como que tá o nome do cliente no Instagram, qual que é o arroba, a bio se tem que mudar, se tem que ter Linktree, sugestões de destaque, então eu já vejo qual que é o destaque, quais são os destaques, já dou sugestão de destaque, se ele tem que mudar a capa do destaque eu já coloco aqui, se tem que mudar os tópicos, o que ele tem que tirar, o que ele tem que acrescentar eu já coloco aqui também para aprovar. Então ele aprovando aqui, depois eu passo para o nosso time e eles vão executar. Aqui é aquilo que eu te falei sobre dar essas dicas extras de marketing para o cliente, falar o que ele tem que fazer, o que tá ruim, o que ele tem que melhorar. Então aqui eu coloco dicas extras de marketing, então aqui eu coloco tudo que eu tenho que colocar. Igual eu falei, a fachada do cara tá ruim, eu vou colocar aqui, olha, tem que melhorar a fachada, tem que fazer tal coisa na fachada. A iluminação tá ruim, beleza, tem que fazer isso, aquilo. O cara quer aumentar, por exemplo, às vezes, análise do Google. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, fazer uma campanha de análise do Google. Nessa etapa, eu já vou ter visto muitas coisas que o cliente tem que fazer, eu já vou ter visto muita referência. Por exemplo, se o cliente é um cliente local, né? Então, fora da cidade, eu vou ver de outros lugares também o que o pessoal tá fazendo e trazer para cá como referência. Então, aqui eu já vou ter essa noção e vou conseguir passar para o cliente. Olha, você pode fazer isso, aquilo, fora o nosso trabalho dentro da rede social, também é interessante você fazer essas coisas aqui. Então, aqui é bem interessante, o cliente gosta bastante disso. E igual eu falei, aqui na Linkaí a gente presta vários outros serviços também. Nessa etapa aqui, às vezes o cliente ele acaba até contratando alguns serviços a mais, porque ele vê que ele precisa. Aqui é a parte do tráfego pago, então a gente já vai ter definido com o cliente qual que é o orçamento mensal que ele vai querer fazer, vai ter definido quais são os objetivos dele, por exemplo, se ele quer vender mais, beleza, eu posso fazer campanha para venda no Instagram, então eu vou saber se o cliente ele tem uma pessoa para fazer esse atendimento, se o cliente ele não tem, se ele quer ter mais seguidores no Instagram, se ele quer ter mais alcance, se ele quer trabalhar com o posicionamento, o alcance, enfim, eu já vou ter todas essas informações. Então aqui eu já vou colocar para o cliente, ó, orçamento X, qual que é a ideia de campanhas? Fazer campanha para seguidor, fazer campanha tantos para campanha para venda. Enfim, eu já vou deixar tudo mastigado ali para o cliente, vou mastigar ali qual que é o público dele, o raio de atuação, quantos anúncios e a quantidade, mais período eu vou colocar ali também. Então eu deixo tudo ali visualmente fácil para o cliente entender e realmente para ele aprovar isso aí, né? Então, nessa etapa, se o cliente falar, não, eu não quero fazer isso aqui, esse não é o meu público, eu não quero esse raio de atuação, ele tá errado, eu quero atingir só essa 80 quilômetros, eu não quero atingir essas outras cidades, ele já vai falar nessa etapa. Então, a gente vai definir bem com o cliente para depois a gente não ter um retrabalho, né? Espero que tenha ficado claro até aqui. Se não ficou claro, pode mandar mensagem aqui nos comentários que a gente vai responder. Mas antes da gente terminar, esse aqui é o final, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. Depois aqui entra para dúvidas, enfim, aqui eu finalizo com o cliente e a gente vai conversar. Eu fiz um outro planejamento para o cliente, o último planejamento que eu fiz para o cliente, eu quero mostrar para vocês entenderem como que fiz. Então tem aqui do planejamento do Ponto Supremo. Eu nem apresentei ainda para esse cliente, tá? Então tem aqui objetivos, mesma coisa. Ele tá um pouco diferente, ó, do outro planejamento, né? Então aqui até na parte de objetivos tá um pouco mais curto. Aqui eu fiz diferente para ele. Eu coloquei canais utilizados e estratégias utilizadas. Então, deixa bem claro. Mas assim, depende do cliente mesmo. No Halaus aquilo lá valeu, mas pro pão de alho aqui, dessa maneira funcionou melhor. Para alguns clientes eu faço dessa maneira aqui. Então, beleza. Canais digitais, né, que ele tá, se ele tá em site, Instagram, Facebook, e o que, se faz outdoor, se tá na TV, se tá na rádio, eu vou colocar tudo aqui. Estratégias utilizadas também vou colocar, qual é o tipo de conteúdo, qual que é a comunicação, enfim, análise de perfil aqui também. Aqui eu já coloquei bonitinho já qual que é a Linktree que ele tem que fazer, enfim. Mas o que eu quero mostrar mesmo, essa parte aqui, ó, que é de orçamento sugerido, eu coloquei também. Isso aqui é bem interessante. Então, assim, para o cliente, aqui na parte de dicas extras de marketing, você vai apresentar, por exemplo, ele é bom ele fazer uma campanha na TV, é bom ele fazer, por exemplo, o cliente que ele quer trabalhar com posicionamento de marca. Qual que é a melhor estratégia de você trabalhar com posicionamento de marca? Além de você mostrar o benefício da tua marca, mas um canal que funciona muito para isso é a TV. Então, a TV ela funciona para dar o quê? Credibilidade, certo? Então, a pessoa que ela vai ver a marca na TV, que ela vai pensar,
putz, cara, esse cara ele tem grana, essa empresa ela tem estrutura, ela é robusta, eu posso confiar porque ela tá na TV. Então, anúncio qualquer pessoa faz. Agora, quem tem grana mesmo para investir e colocar na TV, não é qualquer pessoa. Então, é empresas que realmente têm potencial, que estão lá na TV. Então, essa é a mensagem que traz para o cliente. Então, se o cliente vem e fala assim, eu preciso fazer posicionamento de marca, as pessoas precisam conhecer a minha marca, ou eu tô com uma imagem negativa, eu preciso trabalhar nessa imagem, enfim. Uma estratégia é, por exemplo, a TV. Então, a gente colocou aqui até uma estratégia de TV para ele fazer, ele não colocar só em TV aberta, né? Tem outras mídias de TV que dá para colocar também. Por exemplo, a identidade da empresa que ela precisa melhorar, influenciadores locais. Só que diferente de só colocar, eu já fiz o orçamento, eu já coloquei um orçamento para ele investir no mês. Então eu apresentei o tráfego pago e coloquei o orçamento gerido. Quantos por mês ele pode investir, a sugestão para ele investir em influenciador. Quanto por mês para ele investir em tráfego pago. Quanto para ele investir em mídia offline digital. No caso é o Globdai que a gente colocou. Quanto para ele investir em rádio. Enfim, você vai colocar já exatamente, você vai pegar você vai sentir ali com o cliente, você vai perguntar para o cliente quanto que ele estaria disposto a investir em marketing em geral e você vai falar assim, olha, se a gente tiver 3 mil reais, 4 mil reais de orçamento todo mês, a gente vai fazer isso aqui, vai colocar 500 reais para tráfego pago, vai colocar 1.000 reais para influenciador, vai colocar 500 reais para tráfego no Google, enfim, você vai distribuir ali. Dessa maneira, o cliente ele entende que não é só pagar a agência de marketing, não é só fazer tráfego pago, tem outras áreas também que ele precisa investir se ele quer atingir o objetivo que ele quer. Então, isso aqui é bem interessante. Aqui tá bem completinho mesmo esse planejamento. Espero que tenha ficado claro, tem todos os exemplos aqui também no vídeo. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, curte, que vai ajudar a gente a crescer com esse projeto e também aparecer para outras pessoas que estão precisando ver esse conteúdo. Nós temos as nossas redes sociais oficiais, que é o Linkaê Marketing no Instagram, tá? A gente vai deixar o arroba aqui, segue lá. A gente tá sempre postando conteúdo novo, sempre postando novidades, sempre mostrando o nosso dia a dia, tirando dúvidas de pessoas como você que estão aqui nesse vídeo. É isso aí, quero saber a tua opinião também, me fala o que você achou desse vídeo, se faz sentido, se é muita maracutaia. Quero saber. Fechou? Então é isso.